Opa, fiel, pós-jogo de Platense 0, Corinthians 2, né? Mas antes de falar desse jogo que quebra esse jejum aí de 9 jogos do Corinthians, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que é um clube, não custa nada, deixa o like. Então, fiel, o Coringão consegue a vitória aí finalmente, 2-0. Agora vamos para a linha cronológica do jogo. Primeiro tempo, o Corinthians realmente jogou muito mal, horrivelmente mal. Eu diria que foi os primeiros tempos assim piores do ano até aqui. Por quê, gente? O Platense é um time bem fraco. Claro que é uma vitória importante, o resultado é o principal hoje, com certeza. Mas o Corinthians jogou muito mal, bicho. Pouquíssima intensidade. Ficou muito claro o que eu venho dizendo aqui há muito tempo no canal, que o Corinthians precisa de jogadores de intensidade, de velocidade, com a cara do Corinthians. O time do Corinthians é muito lento, velho. Esse time do Corinthians é o time que mais perde dividida na história. O Corinthians não ganhou uma dividida no primeiro tempo do Platense. Parecia que os caras estavam jogando por um prato de comida e o Corinthians estava de barriga cheia. Foi um negócio assim horroroso, nessa falta de intensidade do Corinthians. É... Infelizmente, a parte técnica não prevaleceu, porque tecnicamente o Corinthians é bem melhor que o Platense, mas o Corinthians não conseguia ficar com a bola. Né? O Gabriel Paulista, que na minha opinião fez uma partida, eu só não digo perfeita, porque ele é muito ruim nessa saída de bola, mas na marcação ele foi perfeito. Ganhou muitas as bolas dos atacantes do Platense, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Corinthians tomou um vareio do Platense, poderia ter saído perdendo no primeiro tempo. Agora imagine o Corinthians perdendo no primeiro tempo, com essa pressão que está lá dentro do Parque São Jorge, com esses 9 jogos sem ganhar, né? E ainda bem que não saiu perdendo, o salvou numa defesaça. O Platense não aproveitou as chances que teve. E eu digo, o Platense é um time fraco, gente. No segundo tempo, quando passa aquele ímpeto do time que joga em casa, aquela intensidade, que assim, gente, geralmente os times que jogam em casa, eles vão ter uma abafa muito forte, uma intensidade muito forte no primeiro tempo. E se não fizerem um gol no primeiro tempo, no segundo tempo volta com a torcida mais apreensiva, e foi isso que aconteceu. Aquele frisson, aquele clima de abafa em cima do Corinthians, da torcida do time do Platense, acabou no segundo tempo e que tomou um nervosismo por parte da torcida, né? E o Corinthians, não tem gente para falar, não, o Corinthians jogou muito no segundo tempo, mas é só você, se você lembrar, o Corinthians tomou uma abafa, bicho, nos primeiros 10 minutos ali, que foi um negócio de louco. A pressão que o Platense colocou no Corinthians foi um negócio de louco no começo do segundo tempo. E o Hugo fez outra defesaça, logo um pouco antes do gol do Kaique, né? O Hugo fez uma defesaça, mas aí que falou mais alto, que fez a diferença, a qualidade técnica do Corinthians, porque o passe do Garro foi qualquer coisa, né? O Garro que não ganha de ninguém na velocidade. É incrível como o Garro é um jogador baixinho, teoricamente leve, mas não tem velocidade, bicho. Eu não entendo como que isso pode acontecer. Não ganha no corpo, mas ele tem qualidade com a bola nos pés quando ele está naquele terço do campo final ali. Quando ele está de frente pro gol adversário na intermediária, onde ele tem a possibilidade de dar um passe diferenciado, né, de deixar o companheiro na cara do gol, como ele fez com o Kaique, ou então é uma oportunidade até de finalizar, que ele finaliza muito bem, ele é sensacional. E nesse tipo de lance que sai o gol do Corinthians, ele dá um passe perfeito pro Kaique. O Kaique foi muito frio. O Kaique, eu sempre falei aqui que o Kaique é um moleque que tem qualidade. O que falta para ele? Intensidade, raça, ficar ligado no jogo. É isso que falta pro Kaique. Qualidade ele tem. Se ele começar a correr um pouco mais, se ele começar a ser voluntarioso, como a gente já viu vários pontos no Corinthians, do Malcom, por exemplo. Quem lembra aqui do Malcom? O Malcom tinha qualidade, mas marcava a lateral e até a linha de fundo acompanhando o lateral. Dava carrinho toda hora. Por isso que hoje está onde está. Chegou onde chegou, foi um cara que foi para a Europa, chegou à seleção brasileira. E muitos moleques do Corinthians têm a mesma qualidade, talvez, do Malcom, mas não tem essa intensidade. E é isso que eu cobro do Kaique. E é isso que falta pro Kaique.
porque qualidade a gente vê que ele tem frieza, ele finaliza bem, né? Ele fez o gol de cavadinha com a esquerda, fez aquele golaço contra o... Se eu não estiver enganado, foi contra o Capivariano, que o Memphis dá o ajeito, ele chapa no ângulo. Enfim, tem talento, mas falta lapidar algumas coisas nele ali, e uma delas é a intensidade e correr, né? Ter realmente ali fome de jogo. E aí o Corinthians faz esse 1-0 e o Platense começa a ficar mais nervoso ainda e não sai mais nada do ataque dos caras, né? Os caras não criaram mais nada, não acertava um chute, não acertava um passe para pifar. E no contra-ataque, o Garro mais uma vez, né, consegue acertar um grande passe nesse terço final, igual eu falei, intermediária para frente, bola no pé dele, é perigo para o adversário e é onde ele faz a diferença. O Garro do meio campo para trás, o Garro do meio campo um pouquinho para frente é um jogador comum. Agora ali, nesse terço do campo aí, ele é diferenciado e ele faz o passe perfeito para o Yuri, e o Yuri com muita frieza, né? Hoje os atacantes do Corinthians foram frios. As chegadas assim, claro que o Yuri teve uma chance, não era tão clara, mas teve uma chance no primeiro tempo, beleza, mas as duas chances claras que tiveram foram frios, finalizaram muito bem e decidiram, né? O Kaique com a cavadinha sensacional por cima do goleiro com a perna esquerda que não é a boa, e o Yuri, se eu não me engano, foi com a perna esquerda também, né? Finalizou debaixo das pernas do goleiro. Ele tinha a opção até de tocar pro Kaique, né? Poderia consagrar o garoto, 2 gols, né? Mas o Yuri com muita frieza foi lá, deu um tapa debaixo das pernas e logo em seguida houve uma jogada ali na lateral do campo. Tô vendo o juiz indo pro VAR. Eu falei, pronto, vai arrumar um jeito de expulsar algum jogador do Corinthians, time argentino. Só que quando eu vejo o replay, o jogador argentino que pisa no pé do Bidu, né? Hoje em dia, qualquer carrinho que o cara vem por cima. Antigamente, só se expulsava quando pegava do tornozelo para cima, ou então quando era um movimento muito assim, todo de cima para baixo, pegava no tornozelo, né? Pisão no pé nunca era expulsão, dificilmente dava expulsão. Só que agora, se pegar ali no pezinho do tornozelo, o pé vindo de cima para baixo, eles já estão acatando a orientação de expulsão. Os times têm que tomar cuidado com isso. O Corinthians, os dois times não, os times que se lascam. O Corinthians tem que tomar muito cuidado com isso, porque numa dessa pode perder um jogador importante e tal. Que a gente viu o jogo contra o Flamengo, que o jogador do Flamengo foi expulso num carrinho como esse, e a gente vê o do River Plate na Libertadores sendo expulso de forma bem parecida. Então, deve ser uma orientação aí. Vamos para as notas. O Hugo, quando precisou, foi bem, né? Apareceu, nota 7,5 para o Hugo. Gabriel Paulista foi perfeito, só não foi tão perfeito porque sai muito mal com os pés, tem que melhorar. Ainda mais se tratando de um time do Diniz. Nota 7 para ele. O Gustavo Henrique, hoje eu senti muita falta de intensidade do Gustavo Henrique no meu tempo, principalmente, mas foi o time todo, mas enfim, 6,5 para ele. Ranieri, feijãozinho com arroz, 6,5. Mateuzinho jogou mal. O primeiro tempo do Mateuzinho foi horrível. O segundo tempo, mais ou menos, mas o primeiro tempo foi horrível, bicho, horrível. Nota 5 pro Mateuzinho, na minha opinião. Bidu, às vezes tem uma saída de bola boa. Hoje não foi tão bem na marcação, sofreu muito lá pro lado esquerdo. Nota 5,5 pro Bidu. Garro, pelas assistências, nota 8,5. Se for pelo primeiro tempo, eu iria dar 5 para ele, mas no segundo tempo ele foi decisivo pra caramba. Bidon, feijãozinho com arroz também, às vezes faz uma jogadinha ou outra, mas falta sangue às vezes pro Bidon. Nota 6 pro Bidon. André, muito voluntarioso, muita intensidade. No primeiro tempo talvez seja o único cara que jogou bem. Tá desarmando, né, desarmando bem. Nota, acho que vai um 6,5 para um 7. Vamos lá, 7 pro André. No ataque, Yuri Alberto fez o gol, brigou, correu como sempre faz. Nota 7,5 para ele. E o Kaique eu vou coroar aí com a 8 para ele ser o melhor em campo, porque é um moleque da base que fez o gol, que tirou um peso, né, que realmente foi muito importante no jogo ali, por ser o gol que coloca o Corinthians à frente, né?
Então nota 8 aí pro Kaique. Comente o que você achou, se inscreva no canal, deixa o like e vai Corinthians.